Pessoal, uma coisa muito importante no nosso dia a dia são os equipamentos que controlam a temperatura automaticamente. A forma mais clássica de a gente controlar a temperatura de um equipamento automaticamente é usando o que a gente chama de lâmina bimetálica. Como o nome já sugere, é uma lâmina feita com dois distintos metais. Então imagine vocês que eu peguei lá um metal, uma lâmina azulzinha desse metal A, e soldei, aqui dá um ruído do Big Ben aqui, vocês sabem, né? Que 70% desse ruído aqui, ó, é oriundo do Big Ben, cara. Isso é assustador, né, bicho? Não dá pra acreditar, não? Tem a ver com Big Ben isso, cara. Isso é uma doença, né, bicho? Eu fico encantado quando eu lembro disso. Deixa eu apagar o Big Ben que tá me incomodando. Depois a gente pode discutir por que disso, tá? Isso deu Nobel, tá? Isso não é só uma doença da minha cabeça, isso gerou prêmio Nobel, beleza? Né? Porque o cara, um babaca que nem eu falando isso, o cara comeu merda antes de ir pra aula, né? Mas é diferente de saber que o Arno Penzias ganhou Nobel em função de ter descoberto isso. Então vamos lá. Soldei, tá vendo? Soldei as placas. O metal A, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o metal B, o metal pretinho. O que isso significa? Que se eu aquecer, a lâmina A tende a dilatar mais, e se eu resfriar, a lâmina A tende a encolher mais. O cara que dilata mais também encolhe mais. É o cara que varia mais o seu tamanho. E eu construí essa placa numa temperatura T0. O que será que vai acontecer com essa placa se eu levar ela para uma temperatura T1 maior que a temperatura T0? O que será que vai acontecer com essa placa se eu levar ela para uma temperatura T2 menor que a temperatura T0? Essa é o que a gente precisa pensar para entender o funcionamento das lâminas bimetálicas. Como a temperatura T1 é maior que T0, a lâmina azul dilata mais que a lâmina pretinha. Mas elas estão firmemente conectadas e soldadas. Para que elas continuem nessa posição, obedecendo às leis da dilatação, a única maneira disso acontecer é elas entortando para a direita. Porque assim a lâmina azul vai ficar maior que a lâmina preta. Concorda comigo? É aquela história de marchar no 7 de setembro fazendo a curva, né? A galera que marcha por fora na curva tem que marchar parecendo um maluco, né? Para poder continuar a fila retinha, certo? Beleza? É o motivo de os corredores de 100, né, de 400 metros rasos ou distâncias maiores não partirem um ao lado do outro, né? Porque na curva, quem correr por fora vai correr uma distância maior. Então a gente faz as marcações de partida da corrida compensando a curva, certo? Beleza. Quando eu for pegar essa porcaria e colocar numa temperatura menor que a temperatura original, como o coeficiente de dilatação do metal A é maior, ele encolhe mais também. Para que ele possa ficar menor que a lâmina pretinha e ainda soldada uma na outra, única possibilidade é elas se torcerem para a esquerda. Assim elas vão continuar soldadas. Aí pronto, cara, aí tu pega a tua geladeira, ela atingiu a temperatura T0 que é que tu queria que ela ficasse lá bem geladinho, refrigerador. Aí lá, né, atrás da geladeira tem um motor e tem um compressor. Esse motor tem que estar ligado na tomada. E para fechar o circuito em cima do motor, eu vou pegar e vou fazer algo assim, ó. Se a temperatura aumentar, eu faço assim, ó. Pronto, tá feito o circuito da nossa geladeira. Tá vendo que tem espaço aqui, certo? O fio não está encostando no metal. E como o ar é isolante até uma certa voltagem, né, até uma certa tensão, então o motor da geladeira está desligado. Ela está na temperatura boa para os alimentos não apodrecerem, T0. Mas à medida que a temperatura vai aumentando, coloquei no lugar errado essa porcaria. À medida que a temperatura vai aumentando, a lâmina vai torcendo para a direita. E aí na hora que atingir uma temperatura que já não é boa para a geladeira, para os alimentos ficarem conservados, a lâmina vai ter torcido o suficiente para encostar ali naquele fiozinho, vai fechar o circuito elétrico em cima do motor, o motor liga. E geralmente dá um estralinho, você está na cozinha nessa hora, tu escuta o estralinho.
é a laminazinha encostando ali, solta uma faísquinha e faz um barulhinho, certo? À medida que o compressor vai começar a ser tocado pelo motor, vai começar a resfriar a geladeira, e aí a lâmina vai torcendo e volta à posição original, fechando o circuito, desligando o motor da geladeira. Claro que se a tua geladeira é inverter, não sei das quantas, é outra história. Tem um computadorzinho que mede a temperatura até por uma outra técnica sem a lâmina bimetálica, mas a maioria das geladeiras funciona assim. Quem tem aquário em casa também, né? É uma lâmina bimetálica que controla a temperatura do aquário, certo? Uma vez eu comprei uma de má qualidade, fritei meus peixinhos todos, cozinhou, né? Então acontece, tu gasta pouco dinheiro na lâmina bimetálica, produto de baixa qualidade, e meus peixinhos morreram cozidos, porque a temperatura que eu regulava lá não era obedecida. O pisca-alerta do carro, já viu? Se tu bota o pisca-alerta, fica um barulhinho, plec, 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 dentro do carro. Aquilo ali é uma lâmina metálica, torcendo, indo para um lado e para o outro, aquecendo e esfriando, fazendo a luzinha piscar. Ah, professor, mas meu pai tem um Volvo, não sei das coisas. É outra história, é um computador que faz isso. Mas os carros dos mortais, dos normais, é uma lâmina bimetálica que controla o piscar das lâmpadas. Dá para acreditar isso? Tu vê como é importante a lâmina bimetálica, né? E o animal não tinha falado para vocês, doente. Agora sim, ó. Agora para me recuperar na página 317, vou fazer a questão 22. Vamos ver se ainda é necessário. Pode-se construir um relé termostático utilizando-se duas lâminas metálicas firmemente ligadas com grampos, como mostra a figura abaixo. Só se for soldado, grampo, né? Ponto de solda. Grampo eu nunca vi, mas tudo bem. Quando a temperatura muda, a combinação bimetálica curva-se em forma de arco e a ponta deixa de tocar o bimetal, abrindo o circuito e interrompendo a passagem de corrente elétrica. Exatamente o que eu estava comentando. Sejam 1 e 2 os respectivos coeficientes de dilatação linear das lâminas, para que produza o efeito mostrado na figura, a condição é... Tu vê, né? Ele botou na figura dele a lâmina primeiro nessa posição e depois a lâmina nessa outra posição. Só que eu não, pela primeira leitura, eu não vi se a temperatura aumenta ou diminui. Certo? Deixa eu ler de novo. Relé termostático, utilizando-se duas lâminas metálicas firmemente ligadas, com grampos. Quando a temperatura muda para mais ou para menos? A combinação bimetálica curva-se em forma de arco e a ponta deixa de tocar o bimetal, abrindo o circuito. Cara, eu tenho que supor... Tu vê, se ele estivesse falando de uma geladeira, ao abrir o circuito, é para a geladeira parar de gelar. Então quer dizer que estava gelando. Concorda comigo? Se eu fosse pensar no relé termostático do carro, que fica ligando e desligando, com o circuito fechado está passando corrente elétrica, gerando efeito Joule, está aquecendo. Então é o seguinte, ó, por ser um relé termostático, eu vou supor que o circuito fechado está passando corrente elétrica e está aquecendo. Então eu tenho que supor que é aquecimento. E isso, eu supor que é aquecimento, é interpretação do texto. Concorda comigo? Porque o clássico, isso eu quero pensar em geladeira. Se ele pensar que a geladeira está ligado, está esfriando a lâmina metálica. Então, o que tornou a questão bonita foi tu concluir que é um aquecimento que está ocorrendo. E se for um aquecimento, seria representado pela minha figura, por essa figura aqui. E para que isso tenha acontecido, a lâmina A tem um coeficiente angular, coeficiente linear, maior que a lâmina B. Ele chamou de lâmina 1 e lâmina 2. Então, alfa 1 é maior que alfa 2, letra C. O que o gabarito diz, gente? É isso mesmo? Então, a minha interpretação foi correta do texto. Show de bola. Se ele estivesse falando, um refrigerador usa uma lâmina metálica assim, assim, assado, tu ia ter que entender que quando o circuito está fechado, a geladeira está funcionando, resfriando o ar dentro da geladeira. E resfriando a lâmina metálica. E aí a gabarito seria B. Olha que perigo, se ele fala, um relé termostático atua no interior de uma geladeira. Só de falar isso, tu terias que concluir que a geladeira estava esfriando enquanto o circuito estava fechado. E aí o gabarito seria a letra B. Olha que delicada a questão, né? Não tem nada de matemática, só um pouquinho de física e um pouco de interpretação de texto. Ótima pedida, adorei. Muitíssimo obrigado. Quem mais? Alguma outra? Não esqueci de ti, tá? Fica tranquilo. Muito obrigado.
termométrica hipotética de temperatura e a escala Celsius. A temperatura da água em ebulição nessa escala hipotética, cara, eu vou te falar que essa questão que as escalas estão relacionadas por gráfico é a que dá mais problema. Temperatura da escala hipotética em graus hipotéticos, temperatura da escala Celsius em graus Celsius. Esse menos 25 e esse 20 é que tens que interpretar do ponto de vista de plano cartesiano. Muito obrigado. Que ponto é esse aqui no plano cartesiano? É 0 para x e 20 para y. Que ponto é esse aqui no plano cartesiano? Menos 25 para x e 0 para y. Sabendo disso, tu transforma esse gráfico nojento numa tabela boba. Termômetro da escala hipotética, termômetro da escala Celsius. 3 retinhas horizontais. No meio eu sempre coloco temperatura hipotética, temperatura em Celsius. Quando era menos 25 Celsius, era 0 graus hipotéticos. Muita gente acha que esse ponto menos 25 está ligado com o ponto 20. Não, não. O menos 25 não tem nada a ver botar 20 aqui. O 20 graus hipotéticos, os 20 graus hipotéticos da escala hipotética está relacionado com o 0 Celsius. Agora ficou uma questão normal. A gente brinca de joelho, pé, cabeça, pé, joelho menos pé sobre cabeça menos pé, ou para ficar chique a gente usa o teorema de Tales. Aí fica outro nível. Usando o teorema de Tales. O risco de matemática básica ali é tu esquecer do menos menos, né? Isso é muito perigoso, tirar vaga de muita gente o menos menos. Para ficar bonito eu ainda dividiria por 5 os denominadores, né? Aí pronto, achei a relação matemática entre a escala hipotética e a escala Celsius. E como ele queria saber a temperatura de ebulição da água na escala hipotética, certo? Eu vou botar os 100 graus Celsius no TC. Nós sabemos que a água em ebulição na pressão atmosférica é 100 graus Celsius. 125 dividido por 5 dá 25. E o 4 que está dividindo passa multiplicando. A temperatura na escala hipotética deu 100. Isso pode deixar o cara meio preocupado. Por deu 100 também não pode errar. E na verdade não existem coincidências. Né? Por exemplo, menos 40 graus vale tanto para Celsius quanto para Fahrenheit. É uma coincidência. Né? O menos 40 vale tanto para Celsius quanto para Fahrenheit. Então, ele fez isso talvez para deixar o cara cabreiro mesmo. Chegar na resposta e ver se o cara amarela. Qual era a letrinha? B de barbaridade? Muito bem. Show de bola. Boa pedida. Essa questão realmente é uma questão que incomoda o aluno. Já te falei qual é a pior que eu já vi nesse estilo, né? Comentei a pior de todas nesse estilo? Que é o gráfico decrescente. Aquela, putz, a primeira vez que eu fiz eu amarelei, quase me borrei todo para fazer isso. Tive que ter fé para poder manter o gabarito no final. É isso aí, boa pedida. Eu vou fazer a tua na saída, tá? Na saída eu vou te dar a atenção que tu merece. Não faço questão, na hora de bater o sinal eu vou fazer a tua questãozinha. É só pra galera não ficar preocupada de repente que a gente está um pouco... algumas turmas eu já vi com o início da calorimetria, né? E com vocês não. Mas não fiquem preocupados, pelo contrário, é bom sinal. Isso mostra que vocês pediram mais exercícios que os outros, o que te fez aprender mais. Vamos que vamos então, vamos para a calorimetria. Para ter uma noção, cara, na outra Intelects eu estou tão avançado que eu já comecei a falar de potencial elétrico, sem ter apostila. Eu não sei se isso é bom. Eu acho que eles não têm feito os exercícios todos que eu peço. Então, parabéns para vocês.